O Egito Antigo foi uma das civilizações mais duradouras e influentes da história, existindo por mais de 3.000 anos, desde o ano 3100 a.C. até o ano 30 a.C. Um império construído às margens do poderoso rio Nilo, com cultura, tecnologia e crenças que moldaram o mundo antigo. Vamos mergulhar nessa fascinante história. E para entender o Egito, precisamos começar pelo lugar que deu vida a essa civilização, o rio Nilo. O Egito era dividido em duas regiões principais: o Alto Egito, ao sul, com suas terras mais estreitas e montanhosas, e o Baixo Egito, ao norte, com planícies e o delta do Nilo, que desaguava no mar Mediterrâneo. Essa divisão não era apenas geográfica, mas também política e cultural nos primeiros tempos. O rio Nilo era o verdadeiro doador da vida. Sua cheia anual fertilizava os campos com limo rico em nutrientes, permitindo colheitas abundantes. As cidades se formaram ao longo do Nilo, cada uma com seu próprio governante antes da unificação sob o primeiro faraó, Menés. A história do Egito Antigo é dividida em três períodos principais de estabilidade e riqueza: o Reino Antigo, Médio e Novo, intercalados por dois períodos intermediários de conflitos e declínio. Mas como se organizava a longa história dessa civilização? No Reino Antigo, conhecido como a Era das Pirâmides, o Egito viveu uma época de estabilidade, marcada pela construção das grandes pirâmides, como a de Quéops, e a consolidação do poder dos faraós. Foi nesse período que a centralização política permitiu a realização de obras monumentais. O Reino Médio foi um renascimento cultural e econômico. Os faraós expandiram o território, reformaram o governo e incentivaram a arte e a literatura. Já o Reino Novo foi a Era de Ouro do Egito. Os faraós como Ramsés II e Hatshepsut expandiram o império, construíram templos magníficos e fortaleceram as conexões comerciais. Entre os grandes reinos, períodos de instabilidade política e invasões marcaram os chamados períodos intermediários, mostrando que mesmo os grandes impérios enfrentam desafios. Guiando o Egito por milhares de anos, muitos faraós ocuparam o trono. Alguns eram lendas vivas, enquanto outros desapareceram nas areias do tempo. Mas o que tornava esses governantes tão especiais? Os faraós eram mais do que reis, eles eram considerados deuses vivos. Essa conexão divina garantia que sua autoridade não fosse questionada, e eles governavam com poderes absolutos. O faraó era visto como filho de Ra, o deus do sol, e era responsável por manter a ordem cósmica, conhecida como Ma'at. Isso incluía proteger o povo, garantir colheitas e conduzir cerimônias religiosas. Embora alguns faraós sejam lembrados por sua glória e conquistas, como Ramsés II, outros, como Tutancâmon, ficaram famosos por suas tumbas ricamente adornadas. Alguns faraós, como Akhenaton, tentaram mudar completamente a religião do Egito, adorando um único Deus. Mas suas crenças nunca ofuscaram a fascinante forma como encaravam a morte. A morte não era o fim para os egípcios. Era o começo de uma nova vida. Os faraós se preparavam para essa jornada com tumbas luxuosas, como as pirâmides de Gizé, e o processo de mumificação, que visava preservar o corpo para a eternidade. Esses líderes eram enterrados com tudo o que precisavam para o além, desde alimentos e móveis até armas e amuletos mágicos. Os segredos das pirâmides e do embalsamamento ainda intrigam arqueólogos. Mas há algo igualmente surpreendente. Como o Egito conseguiu medir o tempo com tanta precisão? Os egípcios foram mestres em matemática, utilizando números para resolver problemas do dia a dia, como a divisão de terras agrícolas após as enchentes do Nilo. Eles criaram um sistema numérico baseado em potências de 10
que é a base do nosso sistema decimal moderno. Esse conhecimento foi crucial para projetar monumentos gigantescos como as pirâmides, com cálculos precisos de ângulos e alinhamento com os astros. Eles também foram pioneiros na medição do tempo. Desenvolveram relógios solares para marcar as horas e criaram um calendário solar com 365 dias, divididos em 12 meses de 30 dias, mais 5 dias adicionais para celebrações religiosas. Esse sistema influenciou diretamente o calendário que usamos hoje. Com sua habilidade matemática, os egípcios também foram capazes de construir um sistema agrícola tão eficiente que alimentava milhões. A capacidade dos egípcios em engenharia civil não se limitava às pirâmides. Eles também criaram sistemas avançados de irrigação para controlar as águas do Nilo, essencial para a sobrevivência de sua população. A cada ano, o Nilo transbordava, fertilizando as terras com limo rico em nutrientes, mas era necessário administrar esse fluxo. Os engenheiros construíam diques e canais para direcionar as águas às áreas agrícolas e reservatórios, para armazenar água durante períodos de seca. Isso transformou o Egito em um dos maiores produtores de grãos do mundo antigo, garantindo uma economia próspera e a capacidade de alimentar sua crescente população. E para registrar todas essas conquistas, os egípcios deixaram um legado único na escrita e na comunicação. A escrita egípcia era um sistema sofisticado de símbolos chamado hieróglifos, que combinava elementos fonéticos e ideográficos. Inicialmente usada para inscrever textos religiosos em templos e túmulos, a escrita evoluiu para registros administrativos, legais e até literários. Uma das maiores inovações foi a invenção do papiro, um precursor do papel feito a partir da planta de mesmo nome, que crescia nas margens do Nilo. O papiro era leve, portátil e revolucionou a forma como os egípcios armazenavam e transmitiam informações. Muitos dos documentos antigos que conhecemos hoje, incluindo tratados de paz e registros médicos, chegaram até nós graças à durabilidade do papiro. Mas, como todas as grandes civilizações, o Egito Antigo também enfrentou seu fim. Apesar de sua grandiosidade, o Egito começou a declinar por volta de 1100 a.C. A fragmentação política e o enfraquecimento econômico tornaram o império vulnerável a invasões estrangeiras. Em 525 a.C., os persas conquistaram o Egito, estabelecendo o domínio da dinastia Aquemênida. Depois, o Egito foi invadido por Alexandre, o Grande, em 332 a.C., transformando-se em parte do Império Macedônio. A última rainha do Egito, Cleópatra, lutou para manter a independência. Mas sua derrota para Roma, em 30 a.C., marcou o fim do Antigo Egito como civilização autônoma. Com a chegada dos romanos, muitas das tradições egípcias foram integradas ou esquecidas. Mas o legado do Antigo Egito continuou a influenciar culturas ao redor do mundo, deixando marcas indeléveis na história da humanidade.